Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para este sabadão aí, dia 13 de novembro, teremos partidas importantes, válidas pelo Brasileirão das séries A e B e eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar em 2022. Comentaremos 3 jogos de forma completa e mais 7 de forma reduzida em nosso giro rápido. E no final deste vídeo ainda teremos o bilhete pronto do dia. Então, sem enrolação, vamos direto com nossas análises de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com uma partida importantíssima da Série B do Brasileirão, jogo entre o Guarani jogando em casa contra o Avaí às 4 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o Guarani é o 6º colocado da competição com 56 pontos na briga aí pelo acesso, enquanto que o Avaí é o 3º colocado com 58 pontos, ou seja, apenas 2 pontos de diferença do Guarani na disputa para jogar a Série A em 2022. Analisando os últimos jogos do Guarani atuando no Brinco de Ouro em Campinas, vocês podem ver que a equipe vem aí de bons resultados recentes. Nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, atuando na condição de mandante. Já o Avaí, quando tem jogado fora de casa, o time vem alternando bastante entre bons e maus resultados. Nos últimos 10 jogos foram apenas 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, atuando no estádio do adversário. E com relação aos últimos 5 confrontos diretos entre essas equipes, vemos aí muito equilíbrio, com 2 vitórias para cada lado e um empate. Inclusive, nas 2 últimas partidas realizadas este ano, tivemos uma vitória para cada lado. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver, o mercado dá um leve favoritismo para o Guarani nesta partida. Acredito que, jogando diante de sua torcida e pela importância da vitória para o time na briga pelo acesso, o Guarani, que tem o 2º melhor ataque da competição, tem uma grande possibilidade de sair vencedor aqui. Porém, do outro lado, terá um adversário muito difícil e que luta até mesmo pelo título da Série B junto com Coritiba e Botafogo. Contudo, nas últimas 4 partidas disputadas, venceu apenas uma contra o já rebaixado Brasil de Pelotas. Portanto, nesse cenário, nosso palpite aqui será em vitória do Guarani em casa sobre o Avaí, mas com empate anula por segurança. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1,57. Outro mercado interessante aqui, a meu ver, seria apostar em acima de 1,5 gols nesta partida, visto que os dois times devem ir em busca da vitória, já que, como já mostramos nesta análise, os dois clubes estão em uma disputa direta pelo acesso. Cotação média para esta opção de aposta em 1,46 até o momento da gravação deste vídeo. E lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixem aí nos comentários. Galera, com relação a bilhetes prontos, além do que postamos no final de cada um dos nossos vídeos, deixamos outros diariamente em nosso Telegram de forma totalmente gratuita, onde inclusive já ultrapassamos a marca de 12 mil inscritos nele. Também temos um grupo fechado no WhatsApp, onde divulgamos diariamente uma lista com as melhores opções para o mercado de gols do dia, sendo de grande ajuda aí na hora de fazer sua dupla ou sua tripla. Além de enviarmos também neste grupo as melhores opções de ambos marcam, neste caso para uma aposta individual. O link tanto do Telegram gratuito quanto do nosso grupo exclusivo no WhatsApp estão na descrição deste vídeo e todos serão muito bem-vindos por lá. Vamos passar agora para a Série A do Brasileirão, jogo aqui entre o América Mineiro jogando em casa contra o Grêmio às 6h30 da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos que o América é o 10º colocado da competição com 41 pontos, na briga aí por uma vaga na Libertadores da América, enquanto o Grêmio é o vice-lanterna com 29 pontos, ou seja, a 7 pontos do Bahia, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Analisando agora os últimos jogos do América atuando em seu estádio, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo Marquinhos Santos, vem aí de bons resultados recentes. Nos últimos 10 jogos em casa, foram 5 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Já são, ao todo, 6 partidas sem derrotas, atuando na condição de mandante. Já o Grêmio, quando tem jogado fora de casa, o time, treinado pelo Wagner Mancini, ex-técnico inclusive do América, vem de uma campanha desastrosa aí, onde foi derrotado nas suas últimas 6 partidas.
Ao todo, nos últimos 10 jogos, atuando na condição de visitante, foram 8 derrotas e apenas 2 vitórias. Sem falar que, jogando fora de casa, a equipe tem a quarta defesa mais vazada da competição. E com relação aos confrontos diretos entre essas equipes, temos uma curiosidade aqui. O América, desde 98, não sabe o que é uma vitória sobre o Grêmio. Nos 11 jogos neste período, foram 6 vitórias do Clube Gaúcho e 5 empates. Porém, outro fato interessante aqui é que, jogando em casa, também desde 98, o Coelho não perdeu. Foram 3 empates em 3 jogos disputados neste período. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver, o mercado dá um leve favoritismo para o América neste confronto. Acredito que, jogando diante de sua torcida e pela boa sequência de resultados, onde já são 12 partidas sem derrotas nas últimas 14 disputadas, o América tem uma grande possibilidade de sair vencedor aqui. Ainda mais pelo baixo nível técnico apresentado pelo Grêmio recentemente. Porém, do outro lado, o time gaúcho vem muito motivado pela vitória em casa sobre o Fluminense e precisa mais do que nunca dos 3 pontos aqui, uma vez que um de seus adversários diretos na tabela, o Santos, venceu seu jogo nesta quarta, o que aumentou a vantagem consideravelmente. Diante desse cenário, o mercado mais interessante aqui, a meu ver, seria apostar em gols, dado o tamanho da necessidade, mais pelo lado do Grêmio, de uma vitória neste confronto. E o América pode aproveitar os espaços que, inevitavelmente, o clube gaúcho vai ter que deixar para também criar chances de gols. Inclusive, para se ter uma ideia, o América em casa marcou gols em 5 dos últimos 6 jogos disputados. Portanto, nosso palpite aqui será em acima de 1,5 gol nesta partida, com cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,47. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. E, para finalizar nossas análises completas de hoje, vamos passar com mais um confronto do Brasileirão da Série A, jogo aqui entre o Corinthians, jogando em casa, contra o Cuiabá, às 9 horas da noite. Como de costume, dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos que o Corinthians é o 6º colocado da competição com 47 pontos, na briga aí pelo G4, enquanto o Cuiabá, que disputa pela primeira vez na história a Série A, é o 11º colocado com 39 pontos. Analisando os últimos jogos do Corinthians atuando na Neoquímica Arena, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo Silvinho, vem aí de excelentes resultados recentes, onde nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Inclusive, o time está 8 partidas consecutivas sem derrotas, atuando na condição de mandante. Já o Cuiabá, quando tem jogado fora de casa, a equipe mato-grossense tem oscilado bastante aí, alternando entre bons e maus resultados. Nos últimos 10 jogos foram 5 empates, 3 vitórias e 2 derrotas, atuando na condição de visitante. E com relação aos últimos confrontos diretos entre estas equipes, tivemos apenas uma partida recente entre eles, este ano pelo Brasileirão, vencida pelo Corinthians por 2-1 lá em Cuiabá. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver, o mercado dá um amplo favoritismo para o Corinthians neste confronto. Sinceramente, o Silvinho conseguiu dar uma mudada na cara da equipe e tem tido ótimos resultados, principalmente em casa, onde já soma 5 vitórias consecutivas. Dessa forma, por ter, pelo menos no papel, um elenco tecnicamente melhor do que o Cuiabá, e pela importância da partida para o Corinthians na briga para tentar buscar uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, não vejo outro resultado aqui a não ser ir mesmo na vitória do Corinthians em casa sobre o Cuiabá. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,55. Agora vamos ao nosso giro rápido com os palpites de outros jogos para este sabadão. Cabo Verde jogando em casa contra a República Centro-Africana pelas eliminatórias da África para a Copa do Mundo. Nosso palpite será na vitória de Cabo Verde em casa, pagando em média 1,57. Atlético Goianiense jogando em casa contra o Santos pela Série A do Brasileirão. Nosso palpite será em acima de 1,5 gol, pagando em média 1,36. Neste caso sugerimos pegar uma cotação melhor ao vivo, ou ir em uma dupla chance com vitória ou empate a favor do Santos fora de casa, pagando em média 1,60. Esta opção bem mais arriscada. Red Bull Bragantino jogando em casa contra o Fortaleza, também pela Série A do Brasileirão.
Nosso palpite que será em acima de 1,5 gol, pagando em média 1,44. Noruega jogando em casa contra a Letônia pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Nosso palpite será na vitória da Noruega em casa, ainda ao primeiro tempo de partida, pagando em média 1,50. Eibar jogando em casa contra o Alcorcón pela segunda divisão espanhola. Nosso palpite será na vitória do Eibar em casa, pagando em média 1,44. Montenegro jogando em casa contra a Holanda pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Nosso palpite será em acima de 2,5 gols, pagando em média 1,71, esta opção um pouco mais arriscada. E para finalizar, vamos com Eindhoven jogando em casa contra o Dordrecht pela segunda divisão holandesa. Nosso palpite será em acima de 2,5 gols, pagando em média 1,50, ou ir na vitória do Eindhoven em casa, pagando em média 1,60, esta opção um pouco mais arriscada. Agora vamos com o nosso bilhete pronto do dia. Só lembrando que em nosso Telegram postamos outros bilhetes prontos diariamente de forma totalmente gratuita e, caso você queira estar fazendo parte, o link está na descrição deste vídeo. Bom galera, por hoje é só. Comentem o que acharam do nosso novo formato de vídeo, já que a sua opinião é de grande valia para nós. Nos vemos então amanhã no próximo vídeo. Valeu!